Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Coração de Tinta. O livro Coração de Tinta, da escritora alemã Cornélia Funke, faz parte de uma trilogia chamada Mundo de Tinta, e é o primeiro livro, dessa trilogia, e nele a gente vai acompanhar a história de Meg. Meg é uma menina de 12 anos que mora com o seu pai, Mortimer, a quem ela chama de Mo. Os dois vivem sozinhos numa casa que, na minha opinião, seria uma casa perfeita, né? Uma casa cheia de livros. Mortimer trabalha encadernando livros, né? Como a própria Meg diz, ele trabalha dando roupas novas, né? Fazendo roupas novas para os livros. Então ele é um encadernador. E os dois, são muito apaixonados pela leitura, pela literatura e pelos livros em si. Então a gente é inserido nessa história numa certa noite de chuva, quando Meg está ali tentando dormir, não consegue, e ela acaba olhando pela janela, e vê um estranho do lado de fora no meio da chuva. Então ela sai, vai procurar seu pai, e encontra o seu pai lendo. Uma curiosidade é que o seu pai nunca lê em voz alta. Guardem isso aí. Quando ela fala para o seu pai que tem um estranho na rua, no meio da chuva, seu pai vai olhar quem é, e fala que conhece a pessoa, E ela tenta saber de onde é que o pai conhece, mas o pai deixa ali um certo mistério até que essa pessoa bate a porta, E Mortimer coloca essa pessoa para dentro, leva para o escritório, vai conversar com essa pessoa lá sem que Meg saiba o que está acontecendo. Meg tem aí um pressentimento que algo não está certo, que algo está acontecendo, que o pai dela está escondendo algo, e que a vida deles vão mudar completamente a partir daquele momento. Então ela fica bastante curiosa a ponto de tentar escutar através da porta. Enquanto ela escuta a conversa dos dois, ali pela porta, ela acaba escutando alguns nomes, que ela não consegue entender, como Capricórnio, Dedo Empoeirado e Língua Encantada. E ela fica sem saber o que é aquilo, até que o pai despacha o convidado, e o convidado vai embora, e o pai fica cada vez mais misterioso, simplesmente diz que eles precisam se mudar, no dia seguinte, e você acaba percebendo que essas mudanças repentinas, da vida dos dois, eles precisarem deixar a casa assim da noite para o dia, é algo comum, Você vai acompanhando, vai vendo que Meg nunca termina um ano numa escola só, Inclusive eles têm uma casa num ônibus, para essas viagens. Então, Meg acredita que é pelo trabalho do pai, que ele tem que ir nas bibliotecas, recuperar livros, então ele vai viajando de cidade em cidade, Mas a gente já começa a perceber que existe um outro motivo para eles não se fixarem definitivamente, em uma cidade só, em um lugar só. Então, no dia seguinte, Meg acorda, o seu pai acorda ela, já preparando para eles viajarem, e aí ele diz que ela coloca só o essencial, como o baú de livros dela, Então, para onde Meg viaja, ela leva um baú com seus livros preferidos. E quando eles vão saindo de casa, o estranho da noite anterior aparece, e acaba pegando carona com eles. Meg percebe que seu pai não queria, dar carona ao estranho, que inclusive tem alguma coisa misteriosa ali envolvendo aquele homem, Mas ela faz algumas perguntas, fica sem resposta, e para outras ela fica calada, Então ela vai percebendo que aquele homem, ele é um homem estranho, além, dele despertar um certo temor, assim, em Meg, Ele é uma pessoa estranha, ele tem o rosto desfigurado, com várias cicatrizes, E também anda com uma Marta, um animal dentro da mochila, E essa Marta é diferente porque as Martas comuns não têm chifre, mas a Marta dele tem um chifre. E ela fica se perguntando como foi que ele colou um chifre na cabeça da Marta. Enquanto eles viajam, esse estranho, que a gente vai descobrir no que ele se chama, que ele é o Dedo Empoeirado, o nome que Meg tinha escutado antes, ele vai contando algumas histórias pelo caminho, Então, algumas histórias envolvendo o pai de Meg e ele, Então, ela vai percebendo
que o seu pai tem ali uma certa ligação com esse dedo empoeirado, e ela descobre que existe alguém que está procurando o pai dela, né? E ela vai percebendo que é por isso que eles se mudam muito, né? Então, que eles não se fixam, não ficam num lugar por muito tempo. Então, esse alguém que está procurando o pai dela é Capricórnio, né? E a gente não sabe muito sobre esse Capricórnio, mas a gente já percebe que ele não é uma boa pessoa, né? Então, o pai de Meg acaba levando eles, né, cruzando o país e levando eles para a casa de uma tia de Meg. Na verdade, ela é tia da mãe de Meg, né? A gente não tem muita informação sobre a mãe de Meg. No começo da história, a gente acha que ela simplesmente abandonou o pai e Meg, né, quando Meg ainda era bebê, né, e a gente percebe que Meg não se importa muito com essa mãe, né, que a ligação mais forte dela é com o pai. Mas aí quando eles chegam na casa de Elinor, a tia da mãe de Meg, né, a gente vai descobrindo um pouco mais, né, sobre essa história. Tanto o que liga Dedo Empoeirado ao pai de Meg, né, Amor, quanto que liga eles a esse outro Capricórnio, e também que existe aí uma questão envolvendo a mãe de Meg, né? Então, Mortimer vai para a casa dessa tia, né, da mãe de Meg. Lógico, ele precisa de um lugar para ficar, né, distante de onde estaria esse Capricórnio, mas também ele atende a um chamado, né, que essa tia, né, Elinor, ela tem uma biblioteca pessoal e alguns livros dela precisam de cuidados. Então, Mortimer vai com essa desculpa que vai consertar alguns livros de Elinor. Quando eles chegam à casa dessa tia, né, a gente percebe que ela não é uma mulher comum, né? Então, ela já é uma senhora, né? Ela não se casou, não tem filhos, mora sozinha numa casa muito grande, uma propriedade muito grande, né? E a casa dela é repleta de estantes de livros, né? Então é abarrotada de livros. Aí a gente vai vendo que ela é uma colecionadora de livros. Dentro de todo o ambiente dessa história, né, a gente vai ver essa questão, essa ligação forte, esse fascínio pela leitura, pelos livros, né? Então, Elinor, ela vai além de uma leitora, né? Como Mo e Meg, né? Mo e Meg têm muitos livros, mas eles são encantados com as histórias em si, né? Elinor é encantada com as histórias, tem essa paixão pelas histórias que os livros contam, né? Mas você percebe que também ela tem essa paixão pelo livro físico, então ela é uma colecionadora. Ela vai atrás das edições mais raras, das edições mais caras, e ela tem uma verdadeira coleção de livros raros, e os livros são a razão dela viver. Então, assim, o que tem de mais importante na vida dela são esses livros. Ela cuida ali, né, desses livros como se fossem seus filhos, por exemplo. Então, a gente tem já aí personagens bastante diferentes, bastante complexos, né? Mas em determinado momento, na casa de Elinor, Mo diz que precisa que ela cuide de algo, né? Mais uma vez, a gente vai acompanhar Meg espionando, né? E a gente vê que Mo pede que ela cuide de algo, né? Que é algo importante, e esse algo é um livro. Né? E aí Elinor fica encantada com o livro, porque esse livro que Mo pede para ela guardar não existe mais em lugar nenhum. Alguém queimou todos os exemplares, né, que existia, e o escritor, apesar de estar vivo, parece não fazer muita questão de que esse livro volte a circular. Né? Então Mo tem aí um exemplar muito raro, e Elinor guarda aquele exemplar lá, né, com todo o cuidado que ela faz com os livros. E aí, em determinada noite, pessoas invadem a casa de Elinor e acabam raptando o pai de Meg, né? Então, a partir desse rapto desse pai de Meg, a gente vai acompanhar uma verdadeira aventura de resgate a esse pai, né? Onde Dedo Empoeirado, Elinor e Meg vão tentar fazer o resgate desse pai aí, e a gente vai descobrindo, né, os mistérios que rodeiam, né, tanto o Dedo Empoeirado, o outro Capricórnio, que é quem rapta o pai, né, o pai e também a mãe de Meg. E a gente descobre também tudo tá ligado ao determinado livro, né, que Elinor guardava. Parece que eu contei muita coisa do livro, né, falando isso aí para vocês, mas não. Isso tudo que acontece, né, está no comecinho do livro, né, e é o ponto onde a história vai se desenrolar em si. A gente tem muito mistério, né, esses mistérios eles não são resolvidos logo, e a gente
apesar de ter aqui um narrador, né, onisciente, um narrador em terceira pessoa, a gente acompanha muito o ponto de vista de Meg. Então a gente sempre fica imersa aí nessas dúvidas, nessas curiosidades, né, porque a gente é meio que levado a pensar, né, a ter a curiosidade que Meg tem. Então, no meio dessas aventuras, né, que são muitas e é um livro com bastante arcos, né, a gente vai descobrir, né, que esse tal Capricórnio estava atrás do pai de Meg e do exemplar do livro que ele guardava, né, porque o pai de Meg tem um determinado dom, tá? Isso não é spoiler, porque a gente sabe, né, logo lendo a orelha do livro, a sinopse do livro atrás, né? Então, o pai de Meg tem um determinado dom, que é quando ele lê em voz alta, por isso que eu pedi para que vocês guardassem essa informação, né? Então, quando o pai de Meg lê em voz alta, ele acaba dando vida aos personagens do livro que ele lê, certo? Então, a gente vai estar nesse ambiente, né, onde algumas pessoas que estão ali rodeando Meg, né, são personagens do tal livro Coração de Tinta, né, que é o tal livro que o pai da Meg guarda. O livro é uma história bastante bonita. Sobre o ritmo da história, pode ser que se você não é um leitor muito acostumado, né, a ler, se é um leitor iniciante, pode ser que você ache um pouco arrastado, né, mas a gente passa ali uma boa parte do livro, né, sem ter muitas respostas, sem ter até muitas pistas, né? Então, por isso que eu precisei falar muito sobre o que acontece no livro, né, para que vocês entendessem até chegar ao desenrolar mesmo da história. Então, gente, sobre o livro em si, né? Então, é um livro de literatura infanto-juvenil, certo? Como eu falei para vocês, ele é só o primeiro de uma trilogia, né? Então, assim, os acontecimentos ficam bem encerradinhos aqui, mas a gente percebe um gancho muito grande, né, para a continuação da trilogia, né? O ritmo, para ser um livro de literatura infanto-juvenil, se você é acostumado a ler os livros de literatura infanto-juvenil mais recentes, né, você deve ter percebido que eles têm um ritmo mais acelerado. Esse aqui não, tá? Ela escreve, né, apesar desse livro não ser tão antigo, deixa me ver, ele é 2003, né? Esse livro não é tão antigo assim. Então, apesar de ser um livro de literatura infanto-juvenil e não ser um livro tão antigo, né? Ela escreve com um ritmo mais lento, né? Escreve muito bem, diga-se de passagem, né? A gente tem muitas referências a outros livros, então a literatura aqui, gente, então aqui, gente, é uma homenagem à literatura no geral, né? Então a gente vai ter citações de livro, os personagens lendo ou falando sobre algum livro, personagens de livros, né? Então vivenciando aqui a história também, tá? Então eu meio que vi como uma homenagem à literatura, né? E esse ritmo é um pouco mais lento. Então, se você lê isso aqui esperando um ritmo de um Harry Potter, de um Percy Jackson, não é esse ritmo. É esse ritmo aqui, o ritmo que ela dá a essa história lembra mais um ritmo de As Crônicas de Nárnia, certo? Então, a escrita lembra, né, a escrita de C.S. Lewis, por exemplo, né? Então a gente tem muita descrição, a gente tem muitas viagens, os personagens viajam muito, eles têm muitas empreitadas, né? Então assim, é um livro é um livro super bem escrito, né? Uma história muito bonita, com personagens bem elaborados, né? E um jogo aqui que eu acho muito interessante, né? Onde você vai ter personagens da literatura vivendo com personagens que seriam reais, né? O próprio livro, né? Que o famigerado livro dentro da história, né? É o Coração de Tinta. Inclusive, a gente tem algumas descrições que nos fazem lembrar o livro que a gente está lendo, né? O livro que a gente tem em mão. Né? Existe ali uma brincadeira com personagens encontrando autores, né? Então é um livro super criativo, cheio de mistério, apesar de que quando alguns desses mistérios são resolvidos, né? Pelo menos eu, uma pessoa adulta lendo, né, achei assim que seria uma resolução maior, né? Mas ele faz uma resolução mais simples, né? E de novo, eu lembro lá a escrita de um C.S. Lewis, de um Tolkien, que parece que a jornada é o mais importante, né? Então, como é que esses personagens fazem? O que acontecem para eles chegarem até tal ponto, né? O ponto final não é o ápice em si.
Então é um livro muito bem escrito, um livro que é engraçado em algumas vezes, tem momentos bem divertidos, mas também não é um livro raso. Então ele traz aí uma atmosfera mais densa e mais lenta em alguns momentos. Então eu sempre penso nesse livro assim, é um livro fofo, com personagens maus, né, com vilões perversos. E vilões para livros infantis, né? Então, fica a dica, né, se você quer um livro de literatura infantil juvenil, né, bem escrito, com toda essa temática que eu falei para vocês, né, que é algo que encanta muito, essa questão de e se você desse de cara com personagens de livros? Mas e se esses personagens de livros fossem vilões? Né? Então, eu achei bem criativo. Então fica a dica para todo mundo desse livrinho. É um livro que eu pretendo comprar, né? Eu li no exemplar da biblioteca da escola onde eu trabalho, né? Inclusive, se você é meu aluno e está assistindo e tem vontade de ler o livro, tem na biblioteca da escola. E eu pretendo comprar o exemplar para mim e dar continuidade à trilogia, porque eu realmente gostei. Realmente achei uma literatura infanto-juvenil de bastante qualidade. Então é isso, gente. Se você leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que foi que você achou. Se não, me diz aqui, te deu vontade de ler? Se você gostou desse vídeo, você já sabe, não esqueça de deixar o seu gostei pra mim, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E compartilha esse vídeo com os coleguinhas pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Adeus!